Olá, meus amores, a paz do Senhor para meus irmãos. Mais um vídeo aqui para transcrever os capítulos da Bíblia. Já transcrevi o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. E hoje nós vamos transcrever o capítulo 4 de Gênesis. Sejam todos bem-vindos. Quem puder dar o like aí, curtir. Que Deus abençoe, nos abençoe, dando o entendimento e discernimento na sua palavra, para que haja compreensão da sua palavra. Então, vamos começar. Copiar aqui da Bíblia Nova. Capítulo 4 de Gênesis. Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. Vou secar a folha que fica melhor. E conheceu Adão a Eva. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. Alcancei do Senhor um homem. Versículo 2. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E deu à luz mais a seu irmão Abel, ponto e vírgula. Abel foi pastor de ovelhas. Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Foi lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E aconteceu depois de uns tempos, que Caim trouxe do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura,
E se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. E Abel também trouxe 2 primogênitos. E Abel trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, ponto e vírgula. E se agradou o Senhor, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. De Abel e de sua oferta. Vou colocar o número dos versículos que eu estou esquecendo. 1, 2, 3, 4. Esse foi o versículo 4. Versículo 5. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então, versículo 5. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Mas de Caim e de sua oferta não se alegrou. Perdão, a palavra é não se agradou. Não se agradou. Depois eu vou apagar ali. Ponto. E irou-se Caim fortemente. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Transpareceu, né? E descaiu-lhe o semblante. Ponto. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? E o Senhor disse a Caim. E o Senhor disse a Caim. Versículo 6. Por que te iraste? Porque te iraste. E por que descaiu o teu semblante. Versículo 7. Se bem procederes, não é certo que serás aceito. Se bem procederes, não é certo que serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Se bem procederes,
Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, e sobre ti será o seu desejo, vírgula, mas sobre ele deves dominar. Versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Ele ficou irado, que Deus se agradou da oferta de Abel. E falou Caim com o seu irmão. Abel, ponto e vírgula. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Contra o seu irmão Abel e o matou. Versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Versículo 9. E disse o Senhor a Caim. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse, dois pontos, não sei, ponto e vírgula, sou eu o guardador do meu irmão? Versículo 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. E disse Deus: dois pontos, que fizeste?
A voz do sangue do teu irmão, a voz do sangue do teu irmão derramado na terra, clama a mim. Não adianta esconder nada de Deus, Deus vê tudo. A gente pensa que faz as coisas escondidas de Deus, não faz nada. 11. E agora maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Deus falou. E agora maldito és tu na terra. Versículo 11. E agora, maldito és tu na terra, vírgula, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Versículo 12. Quando lavrares a terra, esta não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Deus falou para Caim. Quando lavrares a terra, esta não te dará mais, esta não te dará mais, esta não te dará mais a sua força. A sua força. Fugitivo, Deus fala para ele, e vagabundo serás na terra. Versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é muito grande o meu pecado para que possa ser perdoado. Então disse Caim ao Senhor. Então disse Caim ao Senhor: é muito grande o meu pecado para que possa ser perdoado. Versículo 14. Eis que hoje me expulsas para longe e da tua presença, me esconderei e serei fugitivo e vagabundo na terra. Eis que hoje me expulsas
eis que hoje me expulsas para longe e da tua presença, para longe e da tua presença me esconderei. Me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra. Na terra. Ponto e vírgula. E será que qualquer um que me encontrar me matará? E será que qualquer um que me encontrar me matará? Ponto. Versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o encontrasse. O Senhor, porém, disse-lhe: o Senhor, porém, disse-lhe, 2 pontos. Portanto, qualquer que matar a Caim, qualquer que matar a Caim, vírgula, 7 vezes será castigado. 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, vírgula, para que o não ferisse qualquer que o encontrasse. Versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Versículo 17.
E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e deu à cidade o nome de seu filho Enoque. E conheceu Caim a sua mulher. E conheceu Caim a sua mulher. E ela concebeu. E deu à luz a Enoque. E deu à luz a Enoque. Ponto e vírgula. E ele edificou uma cidade. E ele edificou uma cidade. E deu à cidade o nome de seu filho Enoque. O nome de seu filho Enoque. Ponto e vírgula. Versículo 18. E Enoque gerou a Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E Enoque gerou a Irade. E Enoque gerou a Irade. E Irade gerou a Meujael. A Meujael. E Meujael gerou a Metusael. A Metusael com S. E Metusael gerou a Lameque. Gerou a Lameque. Versículo 19. Tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada. O nome de uma era Ada. E o nome da outra Zilá. E o nome da outra Zilá. Versículo 20. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E Ada deu à luz a Jabal. E Ada deu à luz a Jabal, ponto e vírgula. Este foi o pai dos que habitam em tendas
e tem gado. E tem gado. Versículo 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E o nome do seu irmão, era Jubal, ponto e vírgula. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Versículo 22. Exilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra e de cobre e ferro, e Naamá, sua irmã. Então, Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra, de cobre e ferro, e a Naamá, sua irmã. Versículo 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Misericórdia. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, vós, mulheres de Lameque, vírgula. Escutai as minhas palavras, ponto e vírgula. Porque eu matei um homem, por me ferir, vírgula. E um jovem por me pisar, Versículo 24, está quase acabando. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque
70 vezes 7. Porque 7 vezes Caim. Porque 7 vezes Caim será castigado, ponto e vírgula. Mas Lameque 70 vezes 7. O nascimento de Sete